Sauda... Saudações, Duques e Duques de Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. E bom, como eu falei para vocês lá atrás, eu comentei sobre como que seria a paciência. Eu falei lá atrás, não me lembro qual era o vídeo, mas eu falei que como seria a paciência de um goleiro que sempre jogou como titular, vendo que perdeu espaço para um cara que entrou no ano, em um ano e já pegou a titularidade. E bom, na minha concepção, a paciência acabou. E eu não discordo somente da possível venda do jogador. Não discordo. E até mesmo venda, empréstimo, seja o que for, mas que realmente é complicado manter, é complicado. E vamos falar sobre o nosso ex-goleiro titular, que futuramente não vai ser mais goleiro nosso, Marcos Felipe. Só bora. E veio muito disso aqui, né? Fluminense deve propor renovação para aceitar liberar para o Bahia. Marcos Felipe tem contrato até, 2003, até o fim de 2023. Aí já tenho algumas informações. Marcos Felipe, 26 anos, contrato até 2023. Ou seja, é um goleiro tecnicamente jovem ainda. Pensando ali na situação ali, realmente o contrato dele é até 2023, ou seja, se ele for, ele vai ser vendido, emprestado e o Fluminense pode receber uma bolada nele. No Flu, teve desempenho bom. Porém, e é isso que marcou muito o Marcos Felipe, falhou em situações importantes da carreira dele. Falhou, por exemplo, no Fla-Flu, numa final de Fla-Flu no Campeonato Carioca. Falhou também diversas vezes na Libertadores e na Copa do Brasil, o que acabou eliminando o Fluminense mais cedo do que deveria. Por exemplo, no Barcelona de Guayaquil, para mim, um dos gols ele falha. Então, realmente falando, é isso, né, que eles falam, né? Existe uma piada, uma situação que é uma piada, né, que acontece, que fala assim: ah, vamos fazer aqui a tabuada. Aí a professora faz a tabuada de 9 toda. E aí erra falando que o 9 vezes 8, que assim, 9 vezes 8, que é 72, ela coloca 71. Aí eu falo assim: olha só, professora, você errou. E aí ele falou assim: olha só, mas eu acertei as outras, mas vocês só falam do meu erro. E realmente, no mundo, infelizmente no mundo que os adultos são covardes, você errar uma partida é um escândalo. Não é humano. Isso. Realmente falando, as pessoas erram. As situações erram. Se não fosse o... E se o cara... E se o Casemiro parasse a jogada, fosse expulso, por exemplo, e o Brasil passasse de fase, mas acabasse sendo derrotado pela Argentina, porque o Casemiro foi expulso. Tem várias perguntas que a gente pode fazer. Agora, o o humano erra, mas infelizmente no futebol, errar significa você perder muita coisa. E o Marcos Felipe perdeu. Atualmente ele é reserva do Fábio. Ele nunca vai jogar enquanto o Fábio estiver ainda no Fluminense. E o Fábio vai jogar por muito tempo. O Fábio ele é um pegador muito bom. Realmente, o Fábio acho que já tem mais um ano, que é um ano que o Marcos Felipe precisa agora se manter em algum clube como titular de fato. Então, tipo, beleza, eu concordo com isso tudo. Agora, realmente tem esse problema. Antes de falar mais sobre esse assunto e falar muito mais ainda sobre o Marcos Felipe, eu quero fazer dois pedidos de informações. A primeira informação é: minhas redes sociais estão na descrição. Então, eu não sei, eu quero falar com você alguma coisa em particular. Minhas redes sociais estão na descrição. Vídeo todos já, eu não sei quais os horários dos vídeos, sempre falo.
no meio do vídeo no final, às 10, 11 e 12. Vídeos especiais que são vídeos únicos às 12 horas. E vídeos no Brasileirão às 10, 11 e 12. Tudo bem? 20 e 21. 10, 11 e 12, 20 e 21. Tá certinho. Primeiro pedido. Faça o triplo C. Curte, comente, compartilhe. Eu preciso muito disso. Pro YouTube falar assim: vou enviar esse canal para mais pessoas. E se inscreva no canal. Eu parei em 169. Eu quero chegar a 200 até o final do ano. Será que dá? Tô vendo que para mais esse vídeo, outro vídeo do canal, só bora. O Bahia quer o jogador por empréstimo. Ele não quer por contratação, então ele quer por empréstimo. Realmente, se o Fluminense não for usar ele, empréstimo seria uma boa. E aí, só para comentar aqui algumas coisas, né? Antes de falar sobre a torcida e tudo mais. O jogador, ele realmente teve alguma parte sem sofrer gol no Campeonato Carioca. Na Série A ele sumiu, porque o Fábio só ficou jogando ali naquela posição. E realmente falando, o trabalho dele se encerra até o final do ano. Porque eu falo o seguinte, na minha nota aqui, ó. Pensando muito no que ele representou, foi maravilhoso. Ele é um jogador que realmente ele está muito inserido no Fluminense. Ele trabalhou bastante, ele tem jogos da seleção brasileira. Para você ver só como que ele foi importante. E realmente, por conta dessas situações, ele acabou se perdendo. A torcida do Fluminense não gosta muito dele nessas situações, mas entende que ele é um bom jogador. Então, realmente, a torcida está bem dividida nisso tudo. Só para finalizar aqui uma coisa, é isso que eu te falo. Quando eu falo muito em psicologia, eu falo justamente nisso. De como que a gente vai tratar aquele jogador naquele tipo de situação. Entende? Quando a gente fala sobre esse jogador, um jogador que sempre teve no time titular e por conta de uma mítica que é justamente o Fábio é um jogador que hoje, para mim, ele tem essa mítica em torno dele. E é por isso que ele, sempre quando ele é contratado em algum clube, ele sempre é o titular do time. Mas se reconhece justamente que o outro lado, o lado que perde a posição por conta do Fábio, realmente se sente afetado nisso tudo. Vendo pelo lado humano, eu concordo justamente com a saída do Marcos Felipe. E a situação que deve se perguntar para o final do vídeo é: temos substituto? E eu já falei sobre o substituto. Eu já falei sobre Pedro Rangel, que é o cara que, segundo os jogadores do Fluminense, é um dos mais chatinhos. Porque ele gosta muito ali de ser certinho, o Pedro Rangel. E tomara, né, que o Marcos Felipe, se for jogar no Bahia, jogue bem, mereça justamente tudo isso. Que o Fluminense também, ao retornar o jogador pelo empréstimo, que pense em renovação de contrato para ele ser vendido para algum outro clube. É aquela situação, né? É realmente você pensar no ativo do clube. É realmente você dar uma resposta, por exemplo, a uma posição do Fluminense. Você pode até não ter entendido, mas teve 29% dos torcedores que não apoiaram o Mário no Tecor. E mais ou menos é isso que acontece. Eu acho que deve ser em torno de 40%. Não acho que seja 29%, seja de 40% que não apoiam o Mário. Então ele tem que entender justamente que ele tem que mudar um pouco e está mudando a estrutura justamente de contratação. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe e também se inscreva no canal. Vídeo todos os dias 10, 11, 12. Mídias sociais estão na descrição. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.